susto na Serra do Rio do Rastro. Um deslizamento de rochas atingiu um carro que passava pelo local no início da tarde de hoje. O veículo ficou totalmente destruído. Mais guardas municipais sem porte de armas. Depois de Florianópolis, outras cidades do estado tiveram autorização cassada pela Polícia Federal. Protesto na passagem da tocha olímpica. Em Joinville, um homem tentou apagar a chama usando um extintor de incêndio e foi detido pela polícia. Maré Vermelha, a Secretaria de Agricultura e da Pesca anunciou a liberação de mais 8 áreas de cultivo de ostras e mariscos no estado. E ainda no futebol, os detalhes do confronto entre Figueirense e Ponte Preta pela terceira fase da Copa do Brasil. A cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. A Polícia Federal determinou o recolhimento das armas de outra guarda municipal em Santa Catarina, dessa vez em Tubarão, no sul do estado. A ausência de um curso específico de tiro fez com que a Polícia Federal determinasse o recolhimento das armas da Guarda Municipal de Tubarão. De acordo com Flávio Martins, secretário de Segurança Pública, o município foi pego de surpresa, já que há um mês representantes da Guarda Municipal estiveram na sede da Polícia Federal e não foram informados da situação. Agora, o município procura algum órgão militar para realizar os treinamentos exigidos. Então, logo isso seja dado esses cursos, nós vamos remeter todos os documentos para a Polícia Federal. Como eles mesmos já falaram, os documentos chegando lá, novamente o convênio será firmado. A Guarda Municipal de Tubarão trabalha armada desde 2011, ano em que um guarda de 33 anos foi morto a tiros no centro da cidade, ao tentar evitar um assalto. Os guardas devem continuar exercendo as funções, mas com restrições. A gente entende que a guarda sem arma no centro da cidade, dependendo do que for fazer, é perigoso, né? Então mas tem outras formas da Guarda Municipal de Tubarão trabalhar. 36 guardas municipais atuam em Tubarão e, por enquanto, não há previsão para que o curso seja iniciado e a situação resolvida. Já na capital, que enfrenta o mesmo problema de Tubarão, uma audiência de conciliação na Justiça nessa tarde estabeleceu um acordo entre Prefeitura de Florianópolis e Polícia Federal sobre o porte de armas da guarda do município. Com mais de 3 horas de audiência, as partes estabeleceram que os guardas municipais de Florianópolis vão recebendo os portes de armas gradativamente, ou seja, os 25 novos agentes que possuem todo o curso prático e teórico devem receber a autorização para utilizar as armas em alguns dias. O restante do efetivo deve concluir o curso para depois receber o porte. Divididos em turmas, a expectativa é de que até outubro todos os agentes possuam autorização para utilizar as armas. A lei prevê uma série de requisitos de capacitação técnica, psicológica, de estrutura do órgão guarda municipal, requisitos dos quais nós não podemos abrir mão. Então, a cada vez que o convênio vence, é necessário fazer a verificação do cumprimento desses requisitos. O secretário de Segurança de Florianópolis lembra que a Prefeitura já estabeleceu contato com a Polícia Rodoviária Federal para a realização do curso para os outros 145 agentes. As aulas devem começar já no mês de agosto. Conforme o juiz e o Ministério Público e a AGU se manifestaram pelo princípio da legalidade da obediência, não vejo outra alternativa senão nós realizarmos o que nós já estamos fazendo, né? E que devemos concluir rapidamente. Durante a realização da audiência, agentes da Guarda Municipal se uniram em frente à sede da Justiça Federal. De acordo com o presidente da associação da categoria, uma assembleia nesta sexta-feira ao meio-dia deve determinar se a greve continua ou não. A Guarda Municipal de Florianópolis paralisou as atividades no início da semana, porque, conforme eles, trabalhar sem arma traz risco aos agentes. A Guarda Municipal está atendendo todos os requisitos de uma greve legal. Nós avisamos a Prefeitura 72 horas antes e está mantendo no mínimo 30% dos servidores em serviço. A Guarda de Florianópolis foi criada na capital em 2004 e desde 2008 atua armada. O convênio com a Polícia Federal para o porte de armas terminou no final de junho.
Além do desarmamento, os guardas municipais reivindicam equipamentos de segurança, como coletes à prova de balas, spray de pimenta e tasers. De acordo com a Polícia Federal, além das guardas de Florianópolis e Tubarão, Santa Catarina também tem problemas com as guardas de Balneário Camboriú e Chapecó. Em Balneário, somente metade do efetivo está autorizada a utilizar armas. Já em Chapecó, todos os agentes podem ter o porte de armas suspenso. Um deslizamento de terra provocou a interdição parcial da Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller, no sul do estado. O motorista desse automóvel por pouco não foi atingido em cheio pelo deslizamento. Ele havia saído do veículo segundos antes e teve apenas ferimentos leves. O desmoronamento de terra e pedras aconteceu por volta do meio-dia de hoje. A Superintendência Regional do Departamento de Infraestrutura enviou técnicos e engenheiros ao local para o trabalho de limpeza e desobstrução. Eles estão sendo auxiliados pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Militar. O DENIFRA informou que a pista foi totalmente liberada no final da tarde. E você vai ver a seguir, imagens mostram um homem tentando apagar a tocha olímpica com extintor em Joinville. E também na contramão da crise, estudo mostra que pequenas empresas contratam mais do que as grandes no país. A Secretaria da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina anunciou a desinterdição de mais 8 áreas de cultivo de ostras e mariscos. As áreas liberadas essa semana foram Ganchos do Meio em Governador Celso Ramos, Barro Vermelho em Florianópolis, Perequê, Ilha de São João da Cunha e Araçá em Porto Belo, Ponta do Papagaio e Passagem do Maciambu em Palhoça e Armação em Penha. Ao todo são 25 áreas de cultivo com moluscos livres da toxina diarreica e liberadas para a retirada, o consumo e a comercialização de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões em todo o litoral catarinense. As desinterdições acontecem após 2 laudos laboratoriais consecutivos comprovando que não há mais presença da toxina diarreica nos moluscos. Atualmente, 12 áreas de cultivo permanecem interditadas, sendo proibida a retirada, o consumo e a comercialização de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões. Já Tijuquinhas e São Miguel em Biguaçu estão parcialmente interditadas, sendo liberado apenas o consumo e a coleta de ostras. A toxina diarreica é produzida por algumas espécies de microalgas que vivem na água e, quando acumuladas por organismos filtradores como ostras e mexilhões, podem causar um quadro de intoxicação nos consumidores. 95% de todos os moluscos consumidos no Brasil são produzidos em Santa Catarina. 9 municípios do estado aparecem entre os 10 primeiros no ranking nacional. A maré vermelha deste ano foi uma das maiores já ocorridas no litoral catarinense desde 2007, quando os moluscos começaram a ser inspecionados. Nos últimos dias, cidades catarinenses registraram a passagem da tocha olímpica. A chama deixou o estado na noite de ontem. No último município, em Joinville, um homem tentou apagar o símbolo olímpico. Depois de passar rapidamente pelo oeste em direção ao Rio Grande do Sul, o revezamento da tocha olímpica teve início oficial no estado no dia 9 de julho, pelo sul de Santa Catarina, passando por Sombrio, Araranguá e Criciúma. No dia 10 de julho passou por Tubarão, Laguna, Palhoça e São José, até chegar à capital do estado. Em Florianópolis, uma programação especial foi preparada com 5 pontos da cidade contemplados com atrações culturais, esportivas e musicais. 105 pessoas foram escolhidas para conduzir a tocha na cidade. A capital foi a de número 224 no revezamento. O acendimento da pira foi feito pelo Renan Dalzotto, ex-jogador de vôlei da seleção brasileira, e acompanhado por outros condutores e por um público de cerca de 30 mil pessoas no Trapiche da Beira-Mar Norte. Está chega a pira de celebração aqui em Florianópolis! O revezamento seguiu no dia 12, passando por cidades do litoral até o Vale do Itajaí. No dia 13 foi a vez de cidades do norte, Massaranduba, Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. Joinville foi a última cidade a receber a tocha em território catarinense. Durante o revezamento, um homem tentou apagar a tocha com um extintor de incêndio. Ele chegou a acertar a condutora, mas a chama não se apagou. O homem foi detido pela Polícia Militar. A pira foi acesa no Centro de Eventos Carl Hansen e hoje a tocha retorna ao Paraná. Até o início das Olimpíadas, o fogo deve passar por mais de 300 municípios do país.
sexta-feira de instabilidade em todas as regiões do estado, com céu encoberto e chuva a qualquer hora do dia. Durante a tarde o sol aparece, mas deve voltar a chover à noite. Temperaturas amenas no início da manhã e em elevação durante a tarde. Na Serra faz frio no amanhecer. A mínima fica em 6 graus. No Planalto Norte, mínima de 9 e máxima de 19. No Oeste, Grande Florianópolis e Sul, a máxima fica em 20 e 21 graus. E chega aos 23 no Vale do Itajaí, que registra a máxima do estado. No Litoral Norte, mínima de 15 e máxima de 20 graus. Estudo revela que pequenas empresas contratam mais do que as grandes no país. O segredo é a versatilidade para enfrentar momentos de turbulência na economia. O mercadinho de Antonieta está aberto há 17 anos. Começou com 8 funcionários, hoje tem 14. Neliane foi a contratação mais recente. Tem 2 meses de casa. Estava procurando muito tempo um trabalho, só que não estava achando. Aí, de repente, me ligaram, dei uma oportunidade e abracei, né? Embora tenha sentido uma queda de 10% nas vendas, Antonieta não deixou de contratar. Nós priorizamos bastante o bom atendimento e que venha com esse perfil realmente de bom atendimento, de atender o cliente. As micro e pequenas empresas também sentem os efeitos da crise que afeta a economia como um todo. Mas os negócios de menor porte têm demitido menos e contratado mais trabalhadores do que as grandes empresas. No ano passado, as micro e pequenas contrataram mais de 10 milhões de pessoas, mas as demissões superaram esse número e o saldo ficou negativo em quase 220 mil vagas. As médias e grandes admitiram um pouco mais de 7 milhões de trabalhadores. O corte de vagas também foi maior, deixando um saldo negativo de 1.300.000 postos. As micro e pequenas empresas elas são muito mais flexíveis, né? Elas têm mais capacidade de se movimentar e achar nicho de mercado, encontrar outras oportunidades que as grandes e as médias empresas não necessariamente conseguem fazer tão rapidamente. E a tendência se mantém em 2016. Na empresa que há 7 anos desenvolve aplicativos para celular em Salvador, há 3 vagas disponíveis. Luciano, um dos sócios, acredita que a empresa só não cresce mais por causa de uma antiga pedra no sapato dos empreendedores. Nós conseguiríamos ter salários maiores e mais pessoas trabalhando se tivesse uma carga tributária mais compatível. E depois do intervalo tem futebol, jogadores do Avaí ansiosos para voltar a jogar depois de vários dias só de treinos. E mais, Figueirense empata com a Ponte Preta pela Copa do Brasil na estreia de Argel. Futebol, na reestreia do técnico Argel, o Figueirense apenas empatou com a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Agora vai precisar fazer o resultado em Campinas. O estilo dele já era conhecido do torcedor do Figueira. Reestreia de Argel Fux tem muito grito, agitação, muita ação na área técnica. Pois é, mas toda essa energia de Argel Fux não foi traduzida por seus jogadores dentro do gramado. Do outro lado, a Ponte Preta também não estava numa noite inspirada. Resumo da ópera, um jogo duro de assistir. Mesmo jogando fora de casa, foi a Ponte que começou se impondo, jogando no campo de ataque. Mas mesmo que Rainer se esforçasse para dar cansaço na defesa alvinegra, não fez nada que trouxesse perigo ao gol defendido por Thiago Rodrigues. Quando o Figueira chegou pela primeira vez, Rafael Moura estava impedido. Aí começou o festival da ligação direta. Tentativas de lançamentos longos que não davam certo. Nesse aí, o torcedor chegou a levantar, mas também não deu em nada. Um dos únicos chutes a gol foi de Dodô, e o primeiro tempo ficou nisso. No primeiro minuto do segundo tempo, parecia que o clima do jogo ia esquentar. Bola na área, desvio de Dodô, e os jogadores do Figueira pediram um toque de mão da zaga da Macaca. Como o juiz mandou seguir, a Ponte encaixou um bom contra-ataque. Só que o outro lance trouxe o torcedor de volta à realidade. O jogo continuaria morno. A melhor chance da partida iria aparecer na metade da segunda etapa. Jocinei lançou bem Rafael Moura, mas He-Man tirou demais do goleiro e acabou errando o alvo. Depois disso, o Furacão até ensaiou uma pressão, só que não passou de ensaio. Para a Ponte, o empate já tinha se tornado um bom resultado. Já o torcedor do Furacão ficou na bronca com a atuação fraca na estreia do novo treinador. Fim de jogo no Scarpelli, 0-0. Primeiro jogo, né? O Argel tá chegando agora e tem muito ainda para passar pra gente, e eu tenho certeza que a gente vai acatar tudo que ele pedir pra gente e no decorrer da competição vai melhorar jogo a jogo. Um jogo difícil, a equipe deles tem qualidade, né? Ficou um jogo muito truncado no meio de campo.
E não foi um mau resultado, foi um bom resultado, 0-0, a gente fazendo um gol lá, acho que muda completamente a história do jogo, né? Então vamos trabalhar essa semana aí, que tem a Chapecoense agora no final de semana. Agora, precisamos, muito, melhorar nossa posse de bola. Esse negócio aí de toda hora tá lançando a bola pra frente, lançamento, não dá. O futebol tem que jogar com a bola no pé. Se você tem a bola, você controla o adversário, se você tem a bola, você cria as melhores oportunidades e automaticamente você consegue fazer o gol. Então a gente vai trabalhar muito para melhorar essa qualidade de passe. E cresce a expectativa para o primeiro clássico catarinense da Série A deste ano. O Verdão do Oeste treina forte e só pensa em vitória. Já são 2 derrotas seguidas, a última para o Corinthians, dentro de casa. E pela frente, um duelo difícil, porque o adversário também está precisando muito da vitória. Em 13º lugar, a Chape pega o Figueirense, que é o 17º. Só 3 pontos separam os dois times na classificação. O Figueirense também está numa situação difícil, está um pouco abaixo da gente. Na teoria a gente está 3 pontos da zona de rebaixamento, mas com muitos times entre nós e a zona. Mas não temos que pensar dessa maneira, temos grandes objetivos na competição. Nosso pensamento nunca foi a zona de rebaixamento, então a gente tem que somar pontos para se afastar dela o mais rápido possível. E Sérgio Manuel pode ser o cara para fazer a diferença na partida de domingo. No primeiro treino tático de preparação para o jogo, ele apareceu no time titular e na posição de origem, meio campo. No ataque, Bruno Rangel ficou de fora e deu lugar a Kempis. É claro que ainda tem muito tempo para Caio Júnior fazer testes e mudar. Serão 3 treinamentos até o jogo. Mas se a formação se mantiver assim, a responsabilidade vai ser grande para as novidades no meio e na frente. Afinal, as vitórias são feitas de gols. Viemos de 2 resultados ruins. Acho que, no meu ver, até bons jogos, mas resultados nos finais não importaram. A gente tem que procurar somar pontos, porque a competição pede isso. E a gente, se conseguir esses 3 pontos, a gente vai dar um salto na tabela. Pela Série B, os jogadores do Avaí estão ansiosos para voltar a jogar depois de vários dias só de treinos. Folga é boa, mas jogador de futebol gosta mesmo é de jogar bola. Por isso tá todo mundo querendo que o jogo contra o Oeste chegue de uma vez. Descanso é importante, mas a gente sempre quer jogar, né? Treinar é bom, mas o melhor é jogar. Nessa de querer jogar, o Diego Jardel foge daquela pergunta sobre quem é o melhor substituto pro William, que tá suspenso pro próximo jogo. Desde que eu esteja jogando, né, não tem problema nenhum. Mas quem vai jogar mesmo, isso só o Silas pode dizer. O que todo mundo sabe é como joga o adversário do Avaí. O Oeste, do técnico Fernando Diniz, fica sempre com a bola e troca muitos passes durante o jogo. Por isso, tanto os torcedores quanto os jogadores do Avaí vão ter que ter muita paciência durante o jogo de amanhã. A gente já vem trabalhando isso aí durante a semana para diminuir o quanto mais essa posse de bola deles e, em cima disso, a gente jogar, fazer com que eles corram atrás da gente. O Criciúma, que joga no sábado, vai ter mudanças no elenco. Alex Maranhão pode ser a novidade no time. O Criciúma segue trabalhando para voltar ao G4. Uma das novidades na equipe de Roberto Cavalo pode ser a presença de Alex Maranhão, que foi testado na vaga de Juninho. Outra mudança é na lateral direita. Se o Ezequiel, negociado com o Cruzeiro, já é passado, Lucas Taylor é o presente. O lateral deve ser titular contra o Ceará, sábado, na Arena Castelão. Acho que vai ser um jogo de alto nível. O Ceará está no G4, 4 pontos da gente. A gente sabe que se a gente ganhar vai aproximar dele. Se a gente perder, vão abrir uma boa vantagem. Acho que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que voltar pelo menos com o empate de lá. E veja a seguir, Serra Dona Francisca, no norte do estado, deve receber iluminação em até 15 dias. E ainda aumentou o número de jovens que escolhem a profissão pensando no retorno financeiro. Chuva forte expõe falhas na recém-inaugurada cobertura do Mercado Público de Florianópolis. A cobertura do vão central do Mercado Público de Florianópolis, inaugurada no início deste mês, não foi suficiente para reter a água da chuva na noite de ontem e também da manhã de hoje. Comerciantes gravaram vídeos da água escorrendo em partes da estrutura retrátil e das laterais. A Secretaria de Obras já foi informada do problema e os reparos já foram iniciados. Segundo a Secretaria, houve prejuízo aos comerciantes. A Serra Dona Francisca, que além da beleza também é conhecida por vários acidentes graves, deve receber iluminação em até 15 dias.
De acordo com o DEINFRA, os recursos para a instalação devem ser liberados em 15 dias. No total, são 1.500 metros que precisam de iluminação. O trecho tem curvas perigosas e vários acidentes já foram registrados. A situação preocupa os motoristas que trafegam à noite pela SC 418, entre Joinville e Campo Alegre. O problema fica ainda mais grave no inverno, quando o sol se põe mais cedo. De acordo com o DEINFRA, o problema começou há 10 meses, quando foi roubada a fiação de cobre do local. Outros postes também foram danificados por acidentes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o número de feridos entre 2015 e 2016 nesse trecho subiu de 2 para 11 e uma pessoa morreu no período entre as 6 horas da tarde e as 6 da manhã. Aumentou o número de jovens que escolhem a profissão pensando no retorno financeiro, mas as famílias ainda influenciam bastante nessa decisão. Esses jovens estão numa sinuca danada. Chegaram aos 16, 18 anos e está na hora de dar um rumo na vida. Mas qual carreira seguir? Tá confuso. Muito. Entre o quê? Medicina, psicologia e arquitetura. Mas um estudo com 31 mil jovens prestes a entrar na universidade revela que 59% deles já escolheram um curso. As profissões mais citadas são administração, arquitetura e urbanismo, direito, biomedicina e engenharia civil. E sabe quais são as motivações para essa escolha? A família, 35%, e a remuneração, 17%. Mas o salário já foi menos importante. Só 11% levavam isso em conta em 2014. Jovens estão cada vez mais preocupados em como sobreviver em épocas difíceis. Então você pensa, nossa, eu tenho que fazer uma faculdade e eu tenho que escolher uma profissão que me dê reconhecimento, status social e principalmente retorno financeiro. Isabela vai na contramão da pesquisa. Não vai seguir a profissão da mãe, que é psicóloga, nem do pai, que é administrador. Vai fazer filosofia. Daí eu fui descobrir que eu estava muito focada assim, numa estabilidade ou numa liberdade financeira que eu poderia ter com essas outras profissões. Eu não estava pensando no que realmente eu gosto, sabe, de fazer, no que realmente eu me interesso, no que eu tenho paixão, assim. Sabe como a mãe ficou quando soube? Eu levei um susto na hora, porque, assim, não era o caminho que ela estava tomando, né? Passado nessa surpresa inicial, a gente tá do lado dela, né? Pedro pai, Pedro filho. A profissão do pai, engenharia elétrica, foi decisiva para o Pedro escolher a faculdade de engenharia naval. Só que depois de 3 anos, Pedro decidiu mudar. Eu já estava muito infeliz na minha faculdade antiga. Eu não estava me dando muito bem, eu não estava gostando. Então eu fui ampliar meus horizontes, fui descobrir coisas novas. O pai, num primeiro momento, ficou chateado, mas depois comemorou quando o filho entrou na faculdade de Direito da USP, uma das mais difíceis e conceituadas do Brasil. A gente percebeu que ele já tinha tomado a decisão, né? E aí teve o nosso apoio, né? E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã.